juntos no consultório, que é a Flávia Guimarães. E aí tivemos uma ocasião que fomos convidados a falar sobre reflexologia, sobre leitura dos pés, a partir da leitura anatômica dos pés, num programa de televisão. E era um programa de televisão e íamos entrar, eu e Flávia disse, Léo, só em pensar em entrar para o palco, a gente vai ter que falar isso, eu já estou nervosa daqui. E aí, o que é que nós fizemos? Eu fiz um relaxamento com ela, botei num estado alterado de consciência e deixei uma âncora, que quando ela fosse entrar no palco e ouvisse as palmas, ia se sentir muito poderosa. E foi maravilhoso, porque ela falou com tranquilidade, não sentiu os temores, porque eu trabalhei em cima da âncora, que seria ao bater palmas, deixei como se fosse um comando pós-hipnótico. Na hipnose se utiliza muito técnicas de âncora para se tirar também fobias, para se trabalhar angústias, para melhorar estados de relaxamento, tá? Então, o que vem a ser ancorar é um processo de associar um estímulo a outro externo. E esses estímulos externos podem ser os sinestésicos, que é a sensação do toque, pode ser o visual, uma determinada imagem que você bota, ou quando a pessoa lembra, passei para vocês um vídeo, se eu não passei, eu vou passar, de Verônica, que bota um bolo na frente para a moça que tem um vício por doce, ficar olhando para o doce e deixar aquilo estimulado. Então, é uma forma de fazer ancoragem. Ancoragens auditivas para uma pessoa que tem algum problema com determinado som, ou tem algum problema com o barulho de trovão, você pode trabalhar em cima de âncoras auditivas, âncoras olfativas. A gente trabalha muito com o spray ambiental, né? O floral ambiental, que ele trabalha também gerando âncora no processo. Então, as âncoras, elas normalmente, nas nossas técnicas, são utilizadas as âncoras sinestésicas, né? Está até escrito errado aqui, sinestésica. A outra ferramenta da TRT é exatamente a auriculoterapia. Então, as técnicas da auriculoterapia, quem nunca viu, quem nunca trabalhou com auriculoterapia, o pavilhão auricular, ele é uma área reflexa do nosso corpo. Ele representa como se fosse um feto invertido. Então, a gente vai ter aqui nessa área do lóbulo, a cabeça. Aqui nós temos a coluna com sistema nervoso. Aqui nós temos as áreas dos membros inferiores, a área da pelvis, o abdômen, o tórax. Os braços, eles ficam por aqui, os membros superiores. Então, com a auriculoterapia, nas técnicas de TRT básica, onde a gente usa o cristal, que faz a estimulação com o silício, isso vai ajudar muito. Por exemplo, a pessoa pode dizer que todas as vezes que vai dirigir, sente uma dormência nas pernas. Você pode ancorar, inclusive tocando nas pernas da pessoa, e a pessoa sentindo a dormência e você tocando nas pernas, e logo depois que você iniciar com um ponto aqui, que eu vou falar depois para vocês que ponto é esse, que é o Xemém, você pode colocar os cristais nessa área daqui, que é a área das pernas. E depois fazer o protocolo, que a gente chama protocolo Takai de TRT, fazendo com que esses estímulos eles sejam trabalhados no corpo de forma mais sistêmica. Então, a auriculoterapia é uma das outras ferramentas que nós temos no método Takai para trabalhar com a TRT. Os florais ambientais, ele limpa o campo eletromagnético. Normalmente, a gente usa os florais todas as vezes que a gente vai, depois da âncora, fazer um reset. Então, logo depois da âncora, a gente faz a âncora, precisa tirar a pessoa da âncora, a gente manda a pessoa contar invertido, a gente manda a pessoa olhar para a mão, olhar para cima, olhar para baixo e joga no ambiente também o floral ambiental. Além de limpar o campo eletromagnético pelas propriedades que tem nas plantas que fazem parte do floral sutil,
da parte sutil do floral, porque os nossos florais eles são compostos de uma parte mais material, mais densa, e uma mais sutil. A sutil trabalha com a alma da planta, né? Com a energia, com o campo eletromagnético da planta. E ajuda muito a limpar a aura. Posteriormente, Daniel pode até falar um pouco mais, eu vou abrir a possibilidade dele falar um pouco mais, de como funcionam os nossos florais, principalmente os sprays ambientais do sistema floral Takai. Quer que eu fale agora? Pode falar, filho, pode falar agora, sim. Então, eu acho que a maioria já conhece, né, os florais ambientais que a gente utiliza. E esse floral específico, ele é muito bom para utilização após a TRT, porque ele faz uma limpeza no campo áurico. Então, esse floral ambiental composto, ele tem a tintura da ruda, que é uma planta de limpeza. Então, ele limpa a energia eletromagnética, né? Então, ele limpa o campo áurico. Junto com a tintura, a gente também coloca o floral da lança de São Jorge e de espada de Ançã, que também auxiliam na limpeza energética. Também a turmalina negra, que serve como repelir padrões vibratórios de baixa frequência. Então, se aquela emoção está em baixa frequência, no momento que você bota esse floral, ele dá uma repelida eletromagneticamente da aura. E junto com isso também o óleo essencial de capim-limão, né, que dá uma tranquilizada na mente, dá uma estabilizada na mente. Então, é uma forma que a gente encontrou de potencializar a limpeza do campo áurico, que é a memória, né? Então, os cristais fazem a limpeza da memória diretamente e os florais vão auxiliar, dando uma limpeza reforçada. Seria mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. E nós temos também as esferas de silício programadas por intenção, por gráficos e por sons harmônicos, né? Então, o som harmônico, os gráficos, a intenção é que preparam essas esferazinhas de em torno de 1 milímetro de diâmetro. Essas esferas, elas são normalmente colocadas num vidrinho, é um vidrinho tipo esse daqui, ó, que está aí na frente. Nesse vidrinho especificamente, nós temos cerca de 1.200 esferas, ou seja, um vidrinho desse dá para cerca de 100 atendimentos. Você, com um kitzinho desse de esfera de silício, você faz 100 atendimentos. E tem a placa também, né, onde você vai colocar, que eu vou ensinar depois como é que a gente faz isso. Então, é outra ferramenta importante da TRT. Como eu falei para vocês, a TRR, Trauma Relief Exercise, do David Berceli, é uma técnica que eu digo coadjuvante. É uma técnica que auxilia na descontração. Então, você faz a TRT e logo depois da TRT você tem alguns encaminhamentos. E um desses encaminhamentos para ajudar a tirar as tensões é a Trauma Relief Exercise. Essa técnica, ela é muito, muito interessante porque não precisa você verbalizar nada, não precisa você ter consciência nenhuma de nada. É o caso das crianças. Fazendo esses exercícios, cansando pessoas e depois tendo os tremores que vocês viram nos vídeos, já bota para fora as tensões. Então, a técnica coadjuvante, as técnicas do nosso terapia de reprogramação de trauma, muito, muito, muito interessante. E as técnicas de limpeza, que essa aí eu vou deixar a Daniel falar um pouco também, que é o oroconquio, os cones, a moxa ou moxa e as limpezas dos emuctórios. Normalmente, nós fazemos associadamente à terapia de reprogramação de trauma. Logo depois, como é o nosso protocolo? Recebemos a pessoa, fazemos a avaliação, já fazemos a reprogramação, em seguida, nós sugerimos que a pessoa passe por um período de 28 dias
em processo terapêutico com um encontro semanal. E nesses 28 dias, a pessoa recebe essa terapia, que são as terapias de limpezas de hemoctório. E tem, inclusive, uma coisa muito interessante, que essas terapias elas têm ligação com o ciclo lunar, elas têm a ver com o tempo também da Lua. Daniel poderia falar um pouco mais sobre a limpeza dos hemoctórios e sobre o Oroconquil. Pronto. Eu queria, antes de entrar nessa parte, sobre a questão da programação dos cristais, né? Uma das formas de programar os cristais, acrescentando, é que os cristais ficam dentro de uma caixa orgânica. Eu vou falar sobre isso mais em seguida, né? Se você pudesse sustentar um pouquinho isso aí, tá? Okay. Fale um pouco agora sobre as técnicas da limpeza, que logo depois a gente vai detalhar cada aspecto desse. Ok. Então, assim, essas técnicas que a gente está apresentando, não tem como falar de todas agora, mas dar o exemplo um pouco. A gente tem essa que tem o Oroconquil, que tem a tigela sobre a cabeça de uma pessoa, e sobre essa tigela se coloca a moxa, né, o moxa, que é uma erva, a artemisia, que ela é trabalhada forma como uma lã. E a gente acende, ela vai aquecendo como um incenso esse ponto do alto da cabeça, que vai fazendo uma estabilização emocional. Então, uma das coisas que se utiliza em monastérios budistas japoneses para que a pessoa possa ter uma estabilidade emocional e da saúde. Então, é uma técnica que, além de trabalhar questões físicas da saúde, né, além também de questões como dor de cabeça, hemorroida e milhares de outras coisas, ela vai fazer a limpeza da mente. Então, de pensamentos que se chamam pensamentos nocivos, que fazem mal para a mente, essa técnica faz essa limpeza tanto através do estímulo do ponto que ela aquece, que é o VG20, e também através da própria fumaça, da artemisia, que faz a limpeza do campo áurico mercurial, da área da cabeça. O cone chinês, que tem ali embaixo, ou cone hindu, muitas pessoas conhecem como a limpeza do ouvido, mas também se utiliza para a limpeza do campo áurico. Então, se a pessoa tem memórias que ficam às vezes difíceis de ser removidas a partir do cone chinês, a gente vai passando no campo áurico, tanto fazendo a percepção de como está o campo áurico, também como foi falado mais cedo, uma forma de perceber como estão os chakras, como está o campo eletromagnético, porque o fogo vai se movimentar de acordo com o campo eletromagnético. Então a gente vai fazendo a limpeza do campo e também uma análise. Só um instante, Dan. Uma coisa interessante, Paulo. Então, essa é uma das formas também de fazer leitura da aura, a partir da leitura da chama, que é visível, tem um espectro mais facilmente visível. A gente pode fazer interpretação que partes do campo da aura estão em desarmonia, como o Daniel estava falando. E a moja, como tem mostrando em cima, pode ser utilizada de algumas formas diferentes, tanto em pontos específicos que fazem remoção de miasmas do campo áurico, tanto em estimular pontos que vão harmonizar as emoções. Por exemplo, uma pessoa que está tendo alguma questão de medo, depois de você fazer uma TRT, você vai poder, a partir da moxa, estimular os rins, trazendo a coragem. Ou então, uma pessoa que tem muita ansiedade, aí você vai fazer o TRT e depois pode estimular o ponto como o E36 para tonificar o estômago, o elemento terra, e a pessoa não ter ansiedade, e ter mais paciência, mais discernimento. Então, são algumas das técnicas que a gente associa com o TRT. Além de cristaloterapia, que também harmoniza o campo áurico, né, botando os cristais específicos de cada chakra para poder entrar em padrão vibratório harmônico e assim auxiliar também nas emoções que está sendo trabalhada. Fica então a dica, pessoal, que essa parte da capacitação, que não tem como a gente trazer aqui numa semana, que compõe a formação no método Takai, né? Nós temos duas formações bem específicas, duas pós-graduações e formações, que uma é em acupuntura e alquimia e a outra é em constelação familiar e psicossomática.
E em todas duas a gente vê alguma coisa dessas técnicas, que são as técnicas complementares no processo. E existe a TRT remota. A TRT remota é aquela que é feita à distância, que também nós vamos, não é o objeto da nossa formação, mas vocês têm que saber que ela existe, que é possível e que é mais comum do que a gente possa pensar. A gente, sem querer, às vezes, fazendo constelação, está trabalhando também reprogramação, reprogramação de campos, a gente está fazendo limpeza de corpos de dor, tá certo? A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Então, essa capacitação específica, a gente chama capacitação no nível 1, é que esse estágio, que é o 1, é a capacitação em TRT, utilizando os cristais de silício, o microsistema auricular, o uso das âncoras da programação neurolinguística, os estímulos de Kyosho, que são batidas em determinadas partes do corpo, e os florais ambientais. Os estímulos de Kyosho, vocês vão ter um contato maior quando a gente tiver o estágio de 1 mês. Eu vou tentar localizar, já estou entrando em contato com alguns colegas, para ver se eles têm nas suas casas, nas formações que fizeram aqui, filmagens da gente fazendo toda a sequência de batidas no corpo. Mas se não eu conseguir essa filmagem, eu posso até fazer uma filmagem e mandar para vocês, e nós vamos ter a oportunidade de fazer isso na prática aqui. Então, voltando, o funcionamento da estimulação reflexa com os cristais de silício no microsistema auricular. Como eu já falei, o microsistema auricular, para a gente, é o ponto que tem mais acesso à área da região subquiasmática, que é a região onde vão se reunir todas as informações que vêm pela coluna e que são interceptadas no través exatamente do hipotálamo. E a orelha é o lugar mais fácil de você botar o silício, que tem aquela capacidade de fazer a liberação dos elétrons, além de você poder utilizar pontos reflexos que têm a ver com a próprios sintomas, como dor, paralisia, sensação de aperto no peito, aperto na garganta. Outro aspecto interessante é que no microsistema auricular eu posso tratar todas essas emoções que têm muito a ver com os tratamentos da TRT. A alegria descompensada, a euforia descompensada tem a ver com o coração, o intestino delgado. A raiva e a decepção, raiva mais a ver com o fígado, decepção com a vesícula biliar, preocupação, baço e estômago, ansiedade tem muito a ver também com o estômago, tristeza, pulmão, velhas mágoas, intestino grosso. O medo está muito relacionado ao rim, está muito relacionado à bexiga. É muito comum uma pessoa com muito medo se urinar. E aqui nós temos os pontos de cada órgão. Por exemplo, se uma pessoa traz uma demanda de muita tristeza, eu vou trabalhar aqui, na área dos pulmões, colocando os cristais aqui. Se a pessoa traz uma demanda de muito medo, eu venho para cá, trabalhar na área de rim e bexiga. Então, o pavilhão auricular, ele serve também para que a gente possa, inclusive, trabalhar a intenção ao colocar o cristal. Então, quando eu coloco o cristal, além do efeito físico da liberação de determinado de elétrons, eu tenho também, eu estou trabalhando a intenção, que é muito comum na TRT remota. Na TRT remota, quase que a gente trabalha exclusivamente com intenção. Então, o terapeuta ele tem que estar mais bem preparado, mais focado para poder fazer o processo terapêutico. Nós temos também aqui na orelha a possibilidade de trabalhar esses 3 aquecedores. Esse é o aquecedor inferior, o aquecedor médio e o aquecedor superior. São pontos de acupuntura, né? O vaso da concepção 17, o vaso da concepção 12 e o vaso da concepção 4.
Esse aquecedor está muito relacionado aos instintos, medo, aqui a ansiedade, aqui a depressão, processo de tristeza. Então, eu posso também colocar na aurícula o cristal exatamente nesses pontos, quando a demanda é essa. Então, é outra forma de trabalhar utilizando a auriculoterapia, é utilizar as emoções que são ligadas a esses 3 aquecedores, que a gente chama também das 3 grandes usinas. No aquecedor superior, a gente tem a ver com a energia que nós retiramos do ar, do oxigênio, o prana, o ti. Aqui nesse aquecedor é onde a energia que a gente tira dos alimentos, chamado de guti, e aqui a energia ancestral, que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos ancestrais, que tem a ver com os rins. Aqui na aurícula, tem áreas da orelha que a gente precisa saber o que é que representa para facilitar quando a gente vai colocar o cristal, dependendo do sintoma. Então, fica aqui nessa área, não é um feto invertido, a área da cabeça. Aqui ficam as pernas, aqui ficam os braços, aqui a área da coluna, que tem a ver com o sistema nervoso, aqui a área específica do estômago, então representa muito essa área torácica e abdominal. Então, baseado nisso, isso facilita o processo da gente identificar, com um mapinha auricular, a gente vai identificando o ponto de acordo com a demanda. A pessoa fala, não, eu estou sentindo um aperto na garganta. Qual é um ponto imprescindível para ser colocado? Aqui. Se eu estou sentindo uma sensação de vazio no estômago, aqui. Eu estou sentindo a dormência nas mãos, por aqui. Se eu estou sentindo uma dor na coluna, quando eu sinto um arrepio pela coluna, vai botar os cristais aqui. Então, a TRT tem uma forma de tratar. Eu já tratei muita gente colocando 2 cristais só. Mas a gente vai ensinar uma forma que a gente chama de protocolo Takai, que você trata absolutamente tudo sem pensar muito. Mas não é bom a gente dar logo a fórmula facinho, porque você depois fica gastando cristal em demasia, onde isso poderia ser com uma única colocação de um único cristal. Mais uma vez aqui, área de membros inferiores, área da coluna, a pelvis, todo o sistema nervoso, cabeça, tórax, abdômen. Isso facilita muito, só em você ter essa percepção de que a orelha é um feto invertido, você fica sabendo direitinho onde é que vai colocar os cristalzinhos. E aí está um dos pontos mais importantes, que a gente coloca sempre em absolutamente todo o tratamento de TRT, que é o ponto chamado de Shemen. Esse ponto daí, Shemen quer dizer portão da alma, né? É a janela da alma, é onde a gente abre todo o processo terapêutico. Então, qualquer tratamento, seja ele qual for, comece por Shemen. Sempre comece por Shemen. É muito importante lembrar que os elétrons livres do silício ele tem uma característica, né? Uma vez na banda de condução, o elétron está livre para se deslocar pelo cristal, sendo o mesmo chamado de elétron livre. Ao ir para a banda de condução, o elétron deixa um vazio. Quando ele sai, ele deixa um vazio, que nós chamamos de lacuna. E é exatamente essa condição de criar corrente elétrica com liberação de elétrons que a gente vai adulterar a informação que vai subindo pela coluna e vai passando exatamente por essa área da cabeça, no alinhamento, no través das 2 orelhas. Então, o silício tem essa ação física no processo terapêutico. Essa dinâmica de transferência de elétrons que adultera as informações bioeletromagnéticas responsáveis pela bioquímica e associadas às memórias. Com a estrutura bioelétrica magnética modificada pela adição do elétron,
que são liberados do silício, as sensações de mal-estar, lembranças traumáticas, fobia, luto, vícios, vão deixar de ser ativadas no organismo. Nesta condição, é possível se lembrar, é possível você conseguir lembrar-se do fato, mas não vai ser mais possível você ter as sensações, porque a fórmula que vai dar a área da região subquiasmática, a fórmula de determinados aminoácidos que vão ser captados, determinadas enzimas que vão ser estruturadas para liberar determinados hormônios e gerar determinada emoção, deixa de existir. Aquela fórmula deixou de existir, o corpo não vai saber fazer mais a bioquímica da emoção. Você lembra, é muito engraçado quando as pessoas dizem, por exemplo, pessoas que têm verdadeira fissura por bolo de chocolate e quer parar de comer porque está comendo demais. A pessoa, quando começa a pensar no bolo de chocolate, ele consegue, inclusive, materializar numa tela mental aquele bolo imenso. Quando a gente começa a botar os cristalzinhos, a pessoa vai dizendo, eita, está diminuindo, está ficando transparente, eita, sumiu o bolo. Isso é muito comum, muito comum ocorrer no processo terapêutico. Eu atendi há algum tempo uma cuidadora do meu sogro e ela tinha uma fobia. Ela, para ficar aqui, para você ter ideia, ela só dormia com a chave na mão, porque ela não conseguia nem pensar na possibilidade de estar num lugar fechado onde ela não tivesse a chave na mão. Ela não subia de elevador em canto nenhum, ela não conseguia ficar num quarto fechado, num carro, ela não conseguia andar num carro com ar-condicionado porque fechava o vidro, e numa única sessão. Essa senhora ficou absolutamente livre desse processo. E o que foi? Uma coisa muito engraçada, porque ela sofreu uma espécie de sequestro. Houve um assalto, onde botaram ela dentro de um banheiro. E ela ficou com um medo tão grande que bloqueou, inclusive, a capacidade. Ela esqueceu de como ler. Ela não consegue mais ler hoje. Ela era uma pessoa alfabetizada que hoje não consegue ler. A gente vai, inclusive, tentar reverter essa situação utilizando outras técnicas de regressão, associando a TRT. Mas hoje ela consegue andar de carro com os vidros fechados, ela consegue ficar dormindo sem ficar com a chave na mão, ela consegue chegar num local alto e subir de elevador. Isso para uma pessoa que trabalha como cuidadora, às vezes trabalhando em prédios altos, era complicado. Hoje em dia ela está completamente livre disso. Foi uma coisa muito interessante e ela disse que sentia exatamente aquela sensação de uma coisa apertando ela, simplesmente em sumir. E ela sentiu como se a sensação que o próprio peito foi ficando menos apertado. E qual é o passo a passo da utilização da DRT? Primeiro, prioritário. Você perguntar ao cliente se ele deseja realmente se livrar da desarmonia. É fundamental o querer. Um dos fatos que pode gerar problema é exatamente aquilo, por exemplo, daquela senhora que a ligação dela com a mãe era um medo de gato. Então, ela falou no medo de gato. Eu fui que disse a ela, vamos tirar isso. Eu é que fui equivocado no processo, eu não tinha essa experiência. Então, a gente tem que esperar que a pessoa diga, eu quero me livrar disso, eu quero tirar essa raiva de dentro de mim. Eu já atendi algumas pessoas aqui que vinham com processos depressivos e era por questão de traição e tudo mais. E aí, quando eu falava, diz, vamos ver se a gente consegue tirar essa sua angústia, porque fazer você esquecer, eu disse, é alto lá. De jeito nenhum, disso eu não quero esquecer, porque eu quero ter essa memória para o resto da vida, porque nunca mais ninguém vai fazer isso comigo. Então, chegou a um ponto que você não podia nem querer insistir em tentar livrar aquilo daquela pessoa, porque ela fazia questão do sofrimento. Lógico, demanda aí um acompanhamento, fazer um encaminhamento, uma psicoterapia, e só no momento que ela toma consciência de que aquilo está gerando mal todo dia, que aquilo está gerando dores no corpo inteiro. Eu imagino que é de toxina que uma pessoa libera no corpo todas as... Diga. Léo, desculpa, mas eu não estou te ouvindo, não. Alguém está com... Não. Fernanda, eu estava escrevendo agorinha para você. Dá uma olhadinha no seu computador, como é que está o volume.
Eu estou dizendo isso porque eu estou acompanhando de outro computador para poder exatamente, se tivesse qualquer problema, poder corrigir. E o som, pelo menos assim, tá para mim aqui no outro lugar, tá muito bom. Eu queria que talvez outras pessoas possam também, pode ser que tenha a mesma queixa, mas a princípio, veja se Tá ótimo. Tá ótimo. dá uma olhadinha no seu computador. Pra mim também no tá celular, ótimo. como é que tá? Eu estava escrevendo agorinha para você exatamente isso. O meu está um pouco baixo também. Dá uma olhada, Mas dá pra Regina, ouvir. se você não pode também aumentar o volume no seu computador. Pode ser Eu já isso. fiz isso. Eu já fiz isso também. Mas dá para ouvir. Dá pra... Ok, então eu vou procurar falar, inclusive, um pouco mais alto, certo? Então, primeiro momento, a gente tem que perguntar, você quer realmente trabalhar isso? A pessoa dando o positivo, aceitando, o que é que eu vou fazer? Eu vou levar a pessoa à condição de ab-reação, que é aquela condição onde ela tem que entrar em contato com a situação. Eu tenho, inclusive, no consultório, baratas, rato, eu tenho cobra, aqueles bichinhos que as pessoas, quando olham, já sentem a reação, quando é o caso de fobia. Ou simplesmente lembrar do fato. Não necessariamente, pessoal, precisa a pessoa relatar, precisa a pessoa falar, que às vezes é uma situação tão angustiante que ela prefere nem falar. Você pode pedir para a pessoa pensar e depois utilizar uma técnica que a gente chama de escala de dor, que pode ser escala também de sofrimento. E a pessoa pode dizer, num nível de 0 a 10, a minha angústia é 8. A minha sensação de mal-estar é 10. Tá? Às vezes até associa-se à própria dor. Então, ocorrida a ab-reação, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a âncora. Feita a âncora, imediatamente eu vou botar os pontos. Já já a gente vai falar quais são esses pontos, mas prioritariamente comece botando Xemen. Você vai começar botando Xemen, que é aquele pontinho que eu mostrei logo atrás, e procure ver, não, a sensação é na garganta. Bota um ponto na área reflexa da orelha da garganta. Não, é uma sensação de aperto no peito. Bote a área reflexa na área do peito. E vai continuando perguntando à pessoa, houve alguma diferença? Como é que você está se sentindo? Quando chega nesse momento, normalmente, o que é que eu faço? Eu já boto o spray ambiental. Eu boto o spray ambiental na pessoa, peço para a pessoa pensar noutra coisa, contar de 9 para 0, ela sair, refaço a âncora e peço para ela pensar de novo na mesma situação. Normalmente, em mais de 90% dos casos, nessa hora a pessoa já não sente mais nada. Acreditem se quiser. Os nossos alunos que já viram aqui na prática sabem que a coisa funciona assim. Os colegas que estão vindo pela primeira vez, conhecendo pela primeira vez, é normal não acreditar, porque eu fiquei muito tempo sem acreditar, mas é assim. Numa única sessão, normalmente as sensações já diminuem de forma significativa. Se não diminuir, eu posso fazer a mesma coisa na outra orelha. Eu já estabeleço outra âncora, procuro outro lugar. Se eu estava tocando num ombro, eu toco no outro ombro. Faço a mesma coisa na outra orelha. Novamente, faço com que a pessoa faça o reset, com pancadas no corpo, botando novamente o spray ambiental, pedindo para a pessoa identificar que tipo de cheiro é aquele. E aí faço na outra orelha. E procuro novamente perguntar para ver se houve uma boa resposta. É muito interessante sempre a gente ter no consultório uma escala de dor ou uma escala de sensação de mal-estar, para que a pessoa possa dizer, não, eu estava aqui. Depois que faz a técnica, ele bota o spray ambiental, dá as batidas do Kyosho, que depois a gente vai mostrar para vocês como é que é, pede para a pessoa pensar de novo na mesma situação, ancorando, ou seja, botando a mão no lugar daquela âncora ou botando determinado cheiro, pede para a pessoa pensar na mesma situação. E aí, normalmente, a pessoa diz, olha, suavizou muito, e muita gente diz, zerou, eu não consigo mais nem lembrar da situação. Tá?
Uma coisa que também pode ser complementada é, se for necessário, você fez em uma orelha, a pessoa refere que ainda continua alguma sensação. Você pode fazer na outra orelha. Se a pessoa ainda falar que ainda tem alguma sensação ainda, você pode botar o cristal na área onde a pessoa tem a sensação ruim. Por exemplo, na barriga, pode botar o cristal na barriga, na garganta, na mão. Isso pode auxiliar também o processo. Eu também gosto, para quem trabalha com acupuntura, eu também gosto de trabalhar muito com o MC6, que é um ponto mestre do coração número 6, que ele harmoniza as emoções de forma geral do corpo. Então, você pode botar o MC6 e pode associar também ao F3, que é um ponto de movimentação. Então, ele vai movimentar as emoções, né? O MC6 vai trabalhar a emoção e a F3 vai fazer a movimentação dessa emoção. Também, para quem é acupunturista, pode associar o MC6. Por exemplo, se a pessoa tem uma questão de medo, você bota o MC6 e bota em pontos de tonificação dos rins, o R7. Se é uma questão de raiva, pode botar o MC6 e algum ponto do meridiano do fígado para a harmonização da raiva, né? E daí por diante, se é ansiedade, trabalho elemento terra, se é tristeza, o pulmão. Então, você pode associar essas técnicas para melhorar ainda mais essa sensação. Muito bom. Então, vocês estão vendo a importância dos conhecimentos de técnicas que podem dar subsídio à TRT. Então, tem muita gente que diz, não, eu quero ser terapeuta só de reprogramação. É um equívoco. Eu quero ser só auriculoterapeuta. É um equívoco. No método Takai, a gente tem uma caixa de ferramentas. E essa caixa de ferramenta vai fazer com que a gente possa atuar de forma mais efetiva em pessoas que são diferentes. E existem os casos que a gente chama de casos refratários à técnica, ou seja, aquele caso que não funcionou, que é raríssimo. Tanto é que eu disse para vocês que eu passei 8 anos da minha vida tendo 100% dos casos funcionando 100%. É uma coisa raríssima. Mas existem aquelas condições que a gente chama de looping comportamentais, ou seja, a pessoa terminou a TRT, terminou, ela reconstrói quase que imediatamente a mesma coisa, porque aquilo não é nenhuma situação que foi vivida. Às vezes é tudo na cabeça. Ou seja, a pessoa criou uma história. Se criou uma história, não é algo que está na memória. Aquilo tem forma de bolhas no campo eletromagnético. Então, ela imediatamente reconstrói aquilo. Nesse caso, aquela pessoa precisa de um tratamento mais complexo, de um período de 28 dias, fazendo aquelas limpezas, oroconquio, fazendo o cone, utilizando as técnicas de terapia de limpeza com os florais Takai. E é um pouco mais complexo, tá? Mas isso é raríssimo ocorrer, porque são situações que, como eu falei, é 1 em 1000. Existe também a condição dos fingimentos, a procura de atenção. Isso é comum, pessoal. Não pensem que isso é uma coisa fora do comum, não, que ninguém é doido para fazer uma coisa dessa. É muito comum. As pessoas vêm querendo atenção, dizem, não, eu vivi uma condição de abuso na minha infância. Na realidade, aquilo ali foi tudo criado. Nessas condições, quando foi criado, volta para aqui, para o looping. E a pessoa não vai referir uma boa resposta. Eu não sei se tem algum dos colegas aqui presente nesse encontro que já assistiu situações comigo de olhar para a pessoa e dizer isso nunca ocorreu na sua vida. Você reflita porque isso nunca ocorreu. A pessoa dizer é bem capaz disso ter acontecido, porque são as situações onde a pessoa está trazendo, é uma fantasia. Então, nesses casos, não vai ter resposta, porque aquilo é sensação e cria a sensação de mal-estar mesmo, tá? Outra coisa, aquilo que ocorreu comigo... Léo, Kalina, eu posso só complementar isso que você está falando? Pois não. Na verdade, essa questão, quando você fala que as pessoas, elas normalmente... tudo vai depender da interpretação que elas têm. Elas fantasiam porque elas interpretam a leitura que elas têm da realidade. Então, muitas vezes, a fantasia vem de uma situação que ela mesma criou mesmo, da vida dela, da infância,
E aí pode realmente ficar nesse loop, porque ela não consegue ler a realidade de outra forma. Então, a técnica funciona, mas ela não consegue sair dessa interpretação da realidade. Isso a gente vai ver bem direitinho amanhã na aula. Então, Mas exatamente. só uma Léo, observação também. É, que eu Verônica. lembrei, dentro desse campo também tem a questão que eu já estudei e apliquei em alguns pacientes, a questão da paranormalidade. Então, muitos pacientes têm aquele fenômeno déjà vu, ou então do campo sensitivo. E teve casos que eu atendi aplicando essa técnica e que eu vi o seguinte, que melhora. Mas isso que você está trazendo é muito importante porque eu estava fazendo uma reflexão. Quando eu estudei com você, na primeira turma que você falou de TRT e hoje, eu vejo que é um campo belíssimo para a gente trabalhar em inúmeras coisas. Ô, Sim, Léo, sem dúvida. Sem dúvida. só complementar. Cada Oi? dia aumenta mais, cada dia se amplia mais, mas é sempre importante lembrar que em qualquer situação, os princípios são sempre os mesmos. Então, até naquela situação onde pode existir uma influência externa, uma personalidade dissociada, qualquer coisa dessa natureza, a coisa é possível ser tratada. O que vai ocorrer é demandar um pouco mais de atenção. Vocês vão ver amanhã com a doutora Kalina, que ela vai falar das abordagens e também dos instrumentos que a gente pode ter nesses casos das pessoas elas terem crenças e aquelas crenças que travam em determinada situação, determinada memória, que a TRT melhora, uma semana depois a pessoa volta ao padrão. Quem lembra daquele senhor que a gente brincava, né? Ele vinha muito para as aulas, tudo que a gente chamava de 60 anos de depressão. Quem lembra? Tem muita gente aí que assistiu, que inclusive participou de aulas com ele, né? Foi um senhor que passou 60 anos com depressão. Ele passou 2 anos fazendo terapia comigo e 2 anos fazendo TRT. Ele trazia uma lista de situações que queria reprogramar. Era uma coisa impressionante. Agora, houve boa resposta. Então, uma pessoa que desde 12 anos de idade tomava remédio em processo depressivo e conseguir sair, agora foram 2 anos e meio de processo terapêutico, né? Então, fingimento, nesse fingimento... Léo, tá me ouvindo? Foi não? Rapidinho, só para complementar o que você e a Kaline falaram, certa vez eu fiz reprogramação de trauma, reprogramação de fobia de barata, e o medo não passava. Eu fiz 2 vezes, um em cada orelha, depois fiz outro dia, e eu disse, nossa, isso não é um medo comum. Eu olhei para ela uma vez e disse, vamos constelar esse medo? Ela disse, vamos. E surgiu a avó que tinha morrido com suicídio, tomando veneno. Então, a ideia, quando ela via a barata, era sempre de colocar veneno na barata. Então, assim, o medo, o veneno, estava muito associado à situação de suicídio. Então, é sempre Isso, bom observar que a TRT é uma terapia extremamente eficaz e, quando ela não dá certo, é sempre bom saber de outros meios para tratar também. Por isso que a constelação é muito importante no processo da TRT. sem sombra de dúvida, Verônica, sem sombra de dúvida. E esse é um dos casos de emaranhamento, né? O que é que ocorre? Indo para o lado do conhecimento de quem trabalha com a espiritualidade. O que é que normalmente ocorre com as pessoas que vivenciam suicídio? Essas pessoas que vivenciam suicídio, segundo algumas doutrinas espiritualistas, ficam linkadas ao corpo, inclusive acompanhando o processo de decomposição do corpo, onde vai existir o quê? Presença de barata, concorda? Então, no momento que ela estava vinculada à avó, era quase que uma simbiose na desarmonia. Ela estava entrando no campo da avó. Então, foi extraordinário, porque você fez a constelação, tirou aquele emaranhamento, desvinculou, e a pessoa consegue ser tratada daquela desarmonia. Como eu estava falando, só para concluir, depois que eu fiz a TRT, a constelação,
a maior vontade dela era matar barata com chinelo. Aí ela fez um vídeo para mim matando a barata com chinelo e fez um vídeo fazendo depoimento dela. Era só isso. Maravilha. Se você puder, inclusive, Verônica, depois disponibilizar esses vídeos, esses depoimentos que você tem para a gente, isso seria muito interessante, tá? Isso ia somar muito aos colegas que precisam dessa vivência, tá? Então, voltando para cá, características culturais, tempo de resposta. Eu falei para vocês, né, da Dinamarca. É muito interessante como as pessoas da Finlândia e da Dinamarca, que eu atendi, que elas precisavam de 24 horas para verificar depois se continuava com aquela sensação. Elas têm como se fosse um congelamento. As emoções, elas são um pouco mais lentas. É diferente, é muito diferente. E nos casos da indução de personalidades dissociadas ou emaranhamentos de campos. Falta o Mzinho aqui. Os emaranhamentos de campo na constelação dificultam. Quando tem emaranhamento de campo, você tem que ir para a constelação e fazer o tratamento no representante. Então, isso aqui é uma das coisas mais complicadas que tem. Quando a pessoa fica fazendo esse looping, voltando e reestrutura o trauma. E aí você faz de novo, fica bem, na outra semana, de novo. Você tem que encaminhar para um processo psicoterápico, onde a pessoa tem que tomar consciência de que ela está sendo seu próprio algoz. Outra coisa muito interessante é que, em algumas situações, a gente precisa fazer uma ressignificação, recontando uma história, mesmo que seja fictícia. Por exemplo, imagine uma pessoa, como foi o caso do nosso paciente, né, que tinha um problema há 60 anos de depressão, que ele não concebia ter sido amado pelo pai. Ele não conseguia ver isso. Ele não conseguia achar que o pai gostou dele, porque o pai tirou. Ele estava querendo pegar na mão do pai e o pai tirou a mão na hora que ele ia pegar. E isso foi para o resto da vida um trauma. Então, você pode fazer uma historinha com ele. Você botar ele imaginando, caminhando com seu pai está com uma camisa de tal cor, você está com a roupa de tal cor. E aí a gente cria uma história. E, nesse momento, a gente vai usar as placas de silício, massageando as duas laterais da cabeça com as placas de silício. É o que a gente chama de fazer a polarização dos dois hemisférios do cérebro a partir do corpo caloso. Então, são técnicas onde a gente fica girando as placas de silício e contando aquela história. A pessoa refaz toda uma história. Isso você pode, o terapeuta, ajudar contando a história junto com a pessoa, ou pode pedir para a própria pessoa fazer a história e contando a história. Meu pai me reconhecendo, dizendo que ficou muito grato porque eu consegui me formar. E aí você cria aquela história com o silício. E aí você forma como se fosse uma prótese de memória. Você cria uma bolha positiva. Isso é uma bolha positiva. E aí reduz muito a sensação de angústia e tira a sensação de mal-estar, fazendo a ressignificação da situação. Como eu falei também, as situações tanto de personalidades dissociadas, como os casos de emaranhamentos, né? Emaranhamentos, personalidade dissociada, você vai ter que utilizar de técnicas de apometria, vai ter que abrir campo mórfico numa constelação e tratar o representante. Tratar no representante ou da personalidade dissociada ou tratar no representante do ancestral que está emaranhado. Agora, isso não faz parte dessa formação. Isso é um conteúdo que eu estou falando que existe, mas não é esse o objetivo nosso agora, porque muitos de vocês não conhecem a apometria, não conhecem as técnicas de constelação. Agora, a gente fala porque tem muita gente aqui que é constelador, tem muita gente aqui que é acupunturista, tem muita gente aqui que conhece a apometria. Então, essas pessoas já vão fazendo os links,
Mas o objetivo maior nosso nessa capacitação é deixar vocês, ao final do estágio, tendo a capacidade de tratar com auriculoterapia, utilizando a orelha, para botar os pontos a partir da utilização do silício e as técnicas de ancoramento e a utilização do spray com os florais ambientais. No final do procedimento, é sempre importante a gente fazer uma limpeza adicional com o campo, com os florais, e dar as batidas na pessoa, aquelas batidas que vocês vão também aprender quando forem fazer o estágio. Técnica de batida, a pessoa sente arrepios na hora, o corpo responde com arrepios. É importante que a gente sugira técnicas, sessões de TRE e limpezas de hemoctório. E muitas vezes se faz necessário um encaminhamento para a psicoterapia. Tá? Agora, mais ultimamente, eu tenho utilizado muito a yoga terapia como forma de limpeza também, principalmente nos casos de depressão, porque existem mudras, existem posturas que ajudam, respirações que ajudam muito nos casos de depressão. Tem sido uma experiência muito interessante a yoga terapia como complemento no período de tratamento, que é pelo menos um ciclo lunar. Né? Essa aqui é a placazinha, onde a gente bota os cristais de um lado, e do outro lado, normalmente, da placa, tem lugar para 2 cristais. Esse lado onde a gente vai botar a runa de Otel, que é aquele símbolo que ancora o poder dos cristais. A gente vai explicar isso, o Daniel vai explicar isso daqui a pouco com mais detalhes. A runa de Otel, isso foi muito interessante, porque nós recebemos essa intuição da runa de Otel e tudo mais, numa época que nós estávamos morando na Europa. E nós tínhamos ido visitar um museu na Suíça. E Daniel, nesse momento, estava muito conectado com os desenhos. E ele tinha acabado de fazer um desenho, estava saindo, ele tinha feito um desenho. Quando a gente chegou no hotel, a primeira coisa que a gente viu, a primeira peça que nós vimos, era o desenho que Daniel estava fazendo. A partir daí, foi como se fosse uma ligação muito forte. Logo depois, eu fui para a Dinamarca e para a Finlândia, e lá vivenciei processos muito interessantes, que um dia eu tive a oportunidade, eu conto a vocês, inclusive com sensações e experiências extracorpóreas, né, com saída, e do corpo, foi muito interessante essas sensações. Mas já são 9 horas, eu vou adiantar um pouquinho e pedir para Daniel também falar sobre isso. Né? Aqui é a nossa caixa orgânica, que é do tamanho mais ou menos de uma geladeira pequena. Né? Essa é a runa de Otel que a gente coloca normalmente atrás Vou mostrar aqui, depois eu volto. Atrás da placa, essa é a placa atrás da placa, a gente coloca a runa de Otel. E Daniel vai falar um pouco sobre isso. Aqui estão as microesferas de cristal, arrodeada de todos esses cristais de silício, dentro da caixa orgânica, que Daniel também vai falar um pouco da caixa orgânica. E observe que aqui no vidro, onde estão os cristais, tem a runa de Otel. E essa runa, ela vai conectar esse ambiente aqui, que é um ambiente muito potente. Vai associar esse ambiente aos cristais, seja onde eles estiverem. Então, o cristal que está na sua casa, na sua placa, vai estar conectado a essa energia mãe aqui de harmonização dos cristais. Então, Daniel, pode falar um pouco sobre como é o trabalho de preparação dos cristais? Ok. Está por aí, então, Daniel? Para falar sobre... Está ouvindo? Vou sim, vai lá. Alô? Então, para falar da preparação dos cristais, a gente também tem que compreender um pouco a propriedade do silício, de programação do silício. Então, imagina, a gente sabe a potência magnética que a água tem
de a gente imantar uma intenção na água e a água ficar com a memória daquela intenção que foi colocada. E agora a gente imagina que o cristal é quase que uma água solidificada com luz. Então, não quimicamente falando, mas essa propriedade magnética, eletromagnética, bem parecida com a água. Muita gente fala que os cristais são luz condensada. Então, o cristal tem essa propriedade de programação. Então, se você pega qualquer cristal, principalmente transparente, e programa ele com purifica ele e depois programa ele com alguma intenção, aquele cristal vai ficar emanando aquela intenção que você colocou nele. Então, o cristal ele tem a capacidade de armazenamento de memória, de captação de frequências e de emanação de frequências. Então, são algumas propriedades que o cristal tem. Então, a gente vê que aí no centro dentro desse vidro, tem milhares de esferas de cristal, de mini esferas de cristal, onde a gente foi programada com intenções específicas, primeiramente, a intenção que a gente quer que ela tenha. Além disso, foi colocado sons e mantras específicos para essa remoção de traumas, harmonização de memórias e algumas coisas a mais. Também junto com sons de bols, sons harmônicos, que aí depois tem mais tempo para falar sobre isso. Além disso, vocês percebem que tem um gráfico embaixo. Esse gráfico é o gráfico Sanjivani, que depois ele pode explicar com mais calma, é um gráfico de transferência. Então, a gente coloca as pedras relacionadas às frequências dos 7 chakras, transferindo essa frequência harmônica dos 7 chakras para as esferas de silício. Então, dessa forma, independente de qual seja o chakra em questão da emoção, já vai ter a frequência harmônica desse chakra nas esferas de silício. Então, junto com isso, a gente também tem em cima do vidro uma drusa de cristal. Não sei se dá para perceber bem pela foto, mas é um conjunto de cristais, como uma família. E uma drusa de cristal tem a propriedade de estar sempre se energizando e purificando e amplificando a energia. Então, tem essa drusa onde vai estar purificando, energizando e amplificando essa energia. Além disso, se vocês perceberem, dentro do cristal tem uma torre chamado, esqueci agora o nome, selenita. Então, essa selenita, ela tem a propriedade de estar sempre também potencializando cada vez mais e purificando. Então, é uma torre de selenita colocada no centro, que vai ter uma conexão com a drusa de cristal, que também vai amplificar mais toda essa intenção. E em cima da drusa tem uma esfera de silício, mãe, que é uma esfera de mesmo formato das pequenas esferas, porém um pouco maior, onde ela vai amplificar de forma igual para todo o ambiente aquela intenção. Então, ele vai emanar sua energia em direção da ponta. Quando tem um cristal redondo, ele vai emanar de forma igual para todo o ambiente essa intenção. E, além disso, a gente coloca alguns cristais ao redor para amplificar e potencializar, algumas drusas também de cristal junto disso. Então, isso é a parte interna. Mas falando também da caixa orgônica, que é uma caixa que Cícero Vegete, lá de Alagoas, presenteou para a gente. Essa caixa orgânica ela é feita de alguns materiais, que é madeira, algodão cru, lã de aço e alumínio, feito numa sequência exata, onde vocês podem depois estudar, inclusive Kalina talvez possa falar alguma coisa sobre Reich e a energia orgânica, né? Que é um psicólogo que traz esse conhecimento da energia orgânica, onde essa caixa concentra a energia orgânica dentro dela. E a energia orgânica, pelo que eu compreendo, é como o Qi, a energia vital. Então, a gente condensa, através desses materiais que compõem essa caixa, energia vital dentro dessa caixa,
onde vai ser amplificado ainda mais com esses cristais. Perfeito. E aí colocamos os cristais aqui atrás. Vai ficar a runa de hotel. E nós temos, com isso, o cristal aqui pronto. A forma de preparar, eu vou passar para vocês a partir de um vídeo. Então, vocês vão aprender a preparar o tipo de pinça, o tipo de esparadrapo, a necessidade de ter um estilete para poder cortar depois o esparadrapo, poder usar os fragmentos, a forma de espalhar os cristais e colocar na placa. Tudo isso vai ser ensinado. Então, ponto Chemin, ponto catalisador, vai entrar sempre, sempre, sempre. O ponto zero também é um ponto na alquimia que tem a ver com o chakra umbilical e tem a ver também com a limpeza das ansiedades. É outro ponto que vai ter que utilizar sempre. Então, Chemin, ponto zero, utilizar sempre. E a partir do sintoma, você pode ir escolhendo quais os pontos vai utilizar. Então, no caso de fobias, é fobia a quê? A sensação é em que parte do corpo? Se é vício, nós temos na auriculoterapia os pontos de vício, que a gente vai mostrar. Se o problema é insônia, vou utilizar o ponto punho. Por que o ponto punho na insônia? Porque é um ponto que tem um ponto de acupuntura que melhora as condições de insônia. Se é uma dor na articulação temporomandibular, eu vou utilizar pontos na área que tem a ver com a articulação temporomandibular. Isso para o terapeuta mais experiente. Já no protocolo, que a gente chama protocolo generalista, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sempre utilizar esses pontos. Chemin, ponto zero, ponto membros inferiores, os pontos da coluna, os pontos da área da cabeça e você, com esse protocolo, trata de unha encravada a possessão demoníaca. O que vocês imaginarem, com esses pontos dá para tratar. Então, o que é que se pode colocar adicional? O ponto, por exemplo, onde a pessoa está sentindo a sensação de mal-estar. Por exemplo, se é uma sensação de medo, você tem o conhecimento da medicina tradicional chinesa, se é medo, qual é o ponto que eu vou utilizar? O ponto rim. Se é tristeza, qual o ponto que eu vou utilizar? O ponto pulmão. Se é ansiedade, o ponto estômago. Se é raiva, fígado. Se é uma agitação, ponto coração. Se é decepção, vesícula biliar. Se é dificuldade de aceitar situações da vida, intestino delgado. Então, também são os conhecimentos da medicina tradicional chinesa auxiliam no processo de escolha de pontos, que a gente vai exercitar isso, pessoal. Não, quem não conhece, quem nunca fez, vocês vão passar um mês fazendo isso. Então, fiquem tranquilos. E, ao finalizar, usar sempre o floral ambiental, sempre floral ambiental, a sequência de batidas que a gente faz, uma colega nossa lá de Campina Grande, demonstrando as técnicas de Kyosho, tá? A TRE, a gente pode sempre orientar, a yoga terapia, e a asepsia dos emuctórios, com as técnicas de limpeza, orokunkyo e tudo mais, tá? A psicoterapia, são os encaminhamentos que a gente precisa fazer. Nos casos da terapia floral, quando é para o terapeuta floral, ou tratar a matriz, ou tratar tártaros carbônicos, ou fazer a harmonização dos elementos, a utilização de compostos e remédios vibracionais, errado aqui, sessões de acupuntura, yoga terapia, limpezas de emuctório, são condutas que a gente pode também fazer quando você é um terapeuta Takai e vai utilizar a TRT não só como uma terapia única, mas como uma das ferramentas no processo terapêutico, tá?
E é muito importante saber que existem outras possibilidades da TRT. O atendimento remoto online, isso é possível. Atendimento remoto com constelação e apometria, isso também é possível. E os atendimentos remotos com testemunhos. Por exemplo, você pode tratar a pessoa remotamente utilizando uma orelha e para facilitar o nosso processo. E você ir botando os cristais na orelha, onde você está conectado com a pessoa online. E pode também fazer, em certa ocasião, uma Pai, com constelação. licença. Só para aproveitar essa questão da orelha, né? O modelo de orelha que você mostrou. Então, para quem é reikiano, né, e já trabalha com reiki à distância, é possível utilizar também os mesmos símbolos que trabalha no reiki à distância para esse mesmo processo, para a conexão da pessoa à distância. E para quem trabalha com radiestesia, também existem símbolos específicos para você colocar em conexão com a pessoa a ser atendida. Então, você coloca fotos, nomes ou pedaço de cabelo da pessoa que vão fazer a conexão com a pessoa, pedir para a pessoa se conectar também nesse mesmo momento e fazer o procedimento com o modelo de orelha. Isso, exatamente aqui, tá? Os testemunhos, que às vezes um cabelo, um pedaço de unha, são testemunhos que se utilizam muito na radiestesia. Agora está ouvindo melhor? Ok. Não, está falhando, está tremendo o som. Ana, faz o encerramento. Ainda está ruim. Estão me ouvindo bem? E a minha? Agora, você sim. Eu também, Ok. estou te ouvindo bem. Bem, mas, Léo, eu não sei se vai dar para você responder. Tem uma pergunta da Clara. Se o paciente realizou cirurgia plástica na orelha, se os pontos permanecem inalterados. Vê se você consegue falar daí. Estão ouvindo bem? Não. É melhor você vir responder daqui. Um aspecto muito importante que a gente não pode desvincular é que a gente está falando de TRT. O que nossa colega Clara está colocando é a auriculoterapia, onde, às vezes, uma cirurgia na orelha vai fazer com que o ponto reflexo daquela orelha seja afastado. Mas, como eu estava dizendo a vocês, a gente consegue tratar até sem botar nada na orelha. Então, para a auriculoterapia, o ponto reflexo da orelha, depois de uma cirurgia, ele pode ser modificado. Mas é muito simples. Você vai fazer a palpação. Se ele não estiver ativo, você vai ter que procurar ele e identificar onde ele está ativo e fazer a terapia em cima daquele ponto ativo. Tá joia? Como eu estava dizendo para vocês, nós vamos ter a oportunidade de, peço logo, se Deus quiser, quando isso tudo acabar, estarmos aqui pessoalmente, tirando essas dúvidas, fazendo os atendimentos. Nosso próximo encontro vai ser com Kalina, ela vai trazer um conteúdo muito interessante. E amanhã eu vou estar mandando para vocês os conteúdos pós-aula ao vivo, mas faz parte também da aula. Vamos passar alguns vídeos, vamos passar alguns textos, vamos passar vídeos sobre caixas orgânicas, para que a gente possa completar esse conteúdo de hoje. Tá bom, pessoal? Já ultrapassamos um pouquinho do horário, mas às vezes ocorre isso porque o conteúdo não tem como parar. E já mandem para mim também as dúvidas no nosso grupo, tá? Que aí a gente vai respondendo também as dúvidas pelo grupo, tá bom? Muita paz, muita harmonia e até Apareçam para próximo fazer encontro. o print. Vamos fazer o print, né? Apareceu o povo aí. Deixa eu tirar e desligar. Alô, dá para ouvir? Vai lá para o seu lugar, tá vazio. Seu lugar lá para tirar foto. Marisa, Giane. O meu vai Daniel ficar não só vai o nome mesmo, aparecer. viu, gente? Ok.
Ok. Vamos lá, deixa eu só ver. Tirem aí também, eu tirem aí por segurança. A gente compartilha. Gente, então, boa noite, né? A gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês coloquem lá no grupo. E até amanhã, tá bom? Boa noite. Ok. Boa noite. Boa Bye, bye. noite. Boa noite.